Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz, meus irmãos. Amém. É muito bom cultuar. Estava ali pensando, que privilégio é esse nosso? Portas abertas, usarmos a hora que quisermos, já usamos pela manhã, agora à noite, e temos essa possibilidade. Você deve saber que muitos irmãos nossos ao redor do mundo, se quiserem ter um culto, tem que ser a portas fechadas. Muitas vezes em porão, muitas vezes no mato, por causa da perseguição contra o cristianismo, que ainda é uma realidade no dia de hoje. Ou muitos são obrigados a orar em porão, não fazer nenhum, cantar, nem pensar, para que ninguém descubra. E nós temos toda a liberdade. Se a gente quiser fazer um culto ali na praça, agora, nós vamos na praça, nós vamos e fazemos. Não vamos por circunstâncias, mas deveríamos ir. Voltar aos velhos cultos ao ar livre. A senhora se lembra, né? É bom, né? Os velhos cultos ao ar livre. Quanta gente foi salva através disso culto. Na verdade, eu sou pregador de rua. Aí me fizeram pregador de igreja e a gente está aí tocando barco. Mas eu tenho o prazer hoje de ter, desde manhã, a minha irmã Esther Fernandes de Matos. Ela que mora em Louveira, estado de São Paulo. Onde ela está? Ali, está ali em pé, ó. Ela é crente batista da Igreja Batista de Louveira. É uma irmã querida nossa, que nós temos o prazer de hospedá-la nesses dias. O Paulinho veio aí, está por aí? Não está ninguém, né? Viúva, né? Então, já estou dando a dica aí. Né? Hoje eu vou demorar para chegar em casa para não apanhar. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Na verdade, eu vou deixar como tarefa para os irmãos lerem em casa todo o capítulo 8 de Romanos. Leiam o capítulo 8 de Romanos. Leiam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Para guardar na mente mesmo um texto, é preciso ler 7 vezes. 7, segundo os estudiosos aí. Como eu já li a Bíblia 22 vezes, então já estou passando por aqui algumas vezes, né? Eu creio que tenha isso 20 e tantas vezes. Mas também com 76 anos, não leu a Bíblia isso, não dá conta, né, velho? Romanos 8, de 1 a 5 pelo menos, vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
O que era impossível à lei, visto que estava enferma, pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus usou o próprio veneno que Satanás usava para matar o que ele havia feito. Eita Deus! Vamos aplaudir esse Deus. Vamos. Ele usa o próprio veneno do inimigo para matar o que o inimigo faz. Então, é isso aí. Depois, no verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pai, fale-nos ao coração, que teu Espírito opere grandemente aqui. Dá-nos condições de sermos porta-vozes, somente isto, canais teu, em nome de Jesus. Amém. Todos nós precisamos de vitórias, queremos vitórias. Vitórias em todos os sentidos da vida. É vitória na saúde, é vitória financeira, é vitória no casamento, é vitória no trabalho, é vitória com o patrão, é vitória com o empregado, enfim, vitórias. Vitórias. Mas como obter vitórias? Uma vez que as lutas... Você já percebeu que o contrário parece que vence hoje? A ruindade parece que prevalece hoje. O que é ruim? Mas o Deus a quem nós servimos, esse mesmo Deus que sustentou milhares de pessoas num deserto por 40 anos, é o Deus que está olhando para mim e para quantos aqui estamos nesta noite. É o Deus que olha e vela por cada um de nós. Ele tem estado conosco. Ele é o eterno, é o Senhor Yahvé, o Senhor eterno. As vitórias não vêm para medrosos. Se você é um medroso, como dizia meu avô, larga a mão. E se você tem Cristo, avance. Avance. Porque você tem vitória garantida. Aleluia, minha irmã. Tem vitória garantida em Cristo Jesus. Olha só. Por 40 anos ele sustentou um povo no deserto. 40 aninhos só. E a gente lê lá no Antigo Testamento que a roupa não rasgou, o sapato não gastou. Eles viveram ali no sobrenatural. Tem gente que passa por cima disso e começa que falei, eu perguntei em que sapateiro eles foram, né? Qual é a loja de calçados? Qual é a loja de roupa? De cobertor? Deus
preparou tudo para ele. Precisou de alimento. Deus mandou um negócio chamado maná. Eles estavam com fome. Comeram o maior maná, mais do que quando você come churrasco. Aí começaram a reclamar. Só maná, que nem criança, né? O pai, só carne nessa casa, não tem uma coisa diferente? Aí, Deus mandou codornizes. Eles encheram-se de carne. Deixaram o maná, era como um pãozinho assim, caído do céu. Eles colhiam toda manhã, e quem colhesse a mais, amanhecia apodrecido. Tinha que colher para aquele dia. Isso mostra, sabe o quê? Que devemos depender de Deus. Quando eu falo que por 40 anos eles estiveram no deserto, e sabe foi o quê? Dependendo de Deus. Venceram lutas, venceram tempestades. Já pensou quantas tempestades houve? Quanta chuva? Quanta ventania? Eles venceram tudo. Lá não tinha Santa Casa, hein? Não tinha tantos apetrechos que nós temos hoje, que facilita a nossa vida, mas Deus, eles tinham a toda hora. Deus estava ali. O que eu quero com isso é que você busque a presença de Deus, que Deus esteja contigo a cada segundo. E se depender dele, ele estará. Depende de cada um de nós. Pois a vitória não vem para os medrosos, incrédulos, indiferentes. A vitória vem para quem crê. Não adianta lutar sozinho. Fala de uma vitória que vai além das circunstâncias. É uma vitória que vem do céu. Aquele povo no deserto, 40 anos, tinha a vitória que veio do céu. E eu digo sem medo de errar, todos nós podemos ter a vitória que vem do céu. Todos nós. Tudo é uma questão de crer, de depender e de buscar o Deus único e verdadeiro que nos ama. Sobretudo, nos ama. E sabe, eu quero que todos nós aqui, todos, do menor ao maior, cada um aqui, sabendo que vitória é essa a que me refiro. Que vitória é essa? Que vitória é essa? Diga comigo, que vitória é essa, pastor? De novo, que vitória é essa, pastor? E também, mas como é que eu consigo? Diga, como é que eu consigo? Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos observar com profunda atenção esse assunto nesta noite. Essa vitória vem quando temos de vontade de vencer a luta carnal. Eu e quantos me ouvem aqui presente, pela rádio, pela internet, em qualquer lugar,
se é pela internet, em qualquer lugar do mundo, precisamos saber que é possível vencer a vontade da carne. A carne cobiça contra o espírito. Em Gálatas 5, versos 16 e 17, lembra assim: digo, porém, andar em espírito. Isso quer dizer controlado pelo espírito. Diga comigo, andar em espírito significa ser controlado pelo espírito. Eu estou dando essa ênfase para que quando você ler na sua casa, o que é andar em espírito? Eu vou montar em cima de um caminhãozinho chamado espírito? Não, é o controle dele sobre a tua vida. Andando em espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. A carne aqui é no sentido figurado, é nossa natureza. Eu não posso falar nada da sua carne. Não vou falar nada da sua. Falo da minha. É muito sem vergonha. Falo da minha. E como você não é diferente de mim, logo estou dizendo o que quero. Misericórdia, né? É isso mesmo, né? Mas podemos viver diferentemente. Existe essa luta no interior de cada um. Em Romanos 8, 5 e 9 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você conversa com uma pessoa, vê qual é o assunto dela. Futebol, ladoagem, política, sexo, esse ganha de tudo. Porque a inclinação da carne é morte. Pense na seriedade desse texto. Porque o texto aqui fala de morte espiritual, ou seja, separação do homem de Deus. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, se você se inclina para as coisas do Espírito, você vai ter vida. Você vai ter paz. E é isso que o ser humano procura. Gasta milhões e milhões para ter paz andando segundo a carne. Sabe o que vai acontecer? Nunca terão paz. Continuando no texto, verso 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora me chama a atenção o verso 9 aqui, pela maneira como o apóstolo Paulo coloca. Veja, ele diz assim: vós, porém, não estão na carne. Será que Paulo estava errado? Não, senhores. Ele conhecia as pessoas a quem ele se dirigia. Eram pessoas que já haviam aceitado Jesus como Salvador. Pessoas que abandonaram ídolos, pessoas que abandonaram vícios, pessoas que deixaram tradições e mais tradições, tradição judaica, tradição gentílica, abandonaram tudo. Vós não estáis na carne.
porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deixa eu fazer uma pergunta um tanto atrevida. Posso? Você tem o Espírito de Cristo? Tem certeza? O Espírito de Cristo habita em você. O Espírito de Cristo habita em você. Se o Espírito de Cristo habita em você, significa que há uma conexão da sua parte com o eterno. Há uma conexão da sua parte com o eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Há dentro de nós, é bom a gente dizer isso, 2 desejos. Existe hoje luta de boxe. Quem já viu boxe aqui? Ah, você gosta, né? Também é chegada, né? Também gosto. Pensou que era você, ia ficar envergonhada, né? Mas eu vejo 2 homens apoiando, um batendo no outro. É terrível, né? E, de repente, um sai lá ensanguentado. Não é assim? Pois é, dentro de você, e dentro de mim, e dentro de cada um aqui, é como 2 boxeadores. Maguila, coitado, e Mike Tyson. Carne e espírito. E aí eu vou fazer uma comparação. O espírito que está em você é o de Maguila ou de Mike Tyson? Eis a questão. A mim me parece que Mike Tyson foi mais vencedor. Apenas uma. Se bem que o Maguila defendeu muito bem o Brasil. Na justiça seja feita. Nós não podemos deixar que a carne age. E dentro de nós estão essas 2 forças. Uma querendo fazer a vontade de Deus e a outra querendo fazer a vontade do inimigo. E esses opõem-se um ao outro e muita gente entra em confusão. Eu obedeço a quem? Eu fui na igreja ontem, mas estou com a vontade de tomar uma cajibrina hoje. Eita. Eu fui na igreja ontem, mas hoje aquela mulher está me assediando. Será que eu vou? Como é que faz? A nossa carne será sempre carne. A nossa carne é sem vergonha. E carne não se converte. Quem se converte é o Espírito Santo. Aleluia, aplauda Jesus por isso. É o Espírito que agora renascido, sabe que está seguro pelo Pai Celestial. Ele vai firme e nos leva a vencer a carne. Quem anda no Espírito vence a carne. Quem não anda no Espírito não vence a carne. Simplesmente assim. Pois é a vitória que nós precisamos sobre os profundos desejos carnais, sobre a luta interior em cada um de nós, é andar no Espírito. Paulo fala
em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos. Algumas traduções dizem concupiscência. Quando você vê essa palavrinha lá, significa desejo. Diga, concupiscência significa desejo. Desejo. Se você andar em espírito, o que é andar em espírito? Controlado por ele. O Espírito Santo é o combustível da vida do crente. Diga comigo, o Espírito Santo é o combustível celeste na vida do crente. É o Espírito Santo. É Ele que nos dá energia para dizermos não ao pecado, para termos vontade de glorificar. Nós precisamos, como igreja aqui, glorificar mais forte. Os meninos capricham aqui, mas não sei se é porque não conhecemos a letra direito. Tá? Vou até dar uma sugestão por Deus. Vamos botar alguém aqui, para cantar mais perto do povo. Quem sabe o povo canta mais, porque está cantando pouco. Nossa igreja está cantando pouco. Fica lá, carro velho. Ou velho, né? Está brincando, né? Meus irmãos, é com muito amor no coração que eu volto a dizer Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Paulo tratou muito desse assunto. No verso 17 ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito. Aquela briga que eu falei que tem dentro de nós. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Tem gente aqui que precisa aceitar Jesus como Salvador. E não era para ontem, não é para agora. Não é quando eu largar da cachaça, não, é agora. Não é quando eu largar do cigarrinho, não, é agora. Quando eu resolver meus problemas, não, é agora. Você precisa aceitar Jesus, é agora. E o Espírito Santo está aqui hoje, te convencendo que você precisa aceitar Jesus, andar com Jesus. Há essa luta dentro de cada um. Agora veja o que o próprio Paulo vai dizer em Romanos. Eu li lá em Gálatas 5. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando chega em Romanos 8, versos 5 a 9, ele diz, porque os que são segundo a carne, incluem-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Deixa eu aproveitar o negócio aqui. Você e eu veremos, daqui uns dias, o carnaval. Eu vou ver, não que eu vou ligar a televisão para ver desfile, porque a televisão vai passar a qualquer hora do dia, que você só dá aquilo. Você vai ver uma notícia, entre uma notícia e outra, tem um desfilezinho lá de 1 segundo. Tem. E a gente acaba vendo. E sabe o que me chama a atenção nisso? E eu agora vou escandalizar muita gente. E eu gosto. Eu gosto. É que tem gente ali que passa o ano inteiro trabalhando para fazer a sua fantasia. Que ele paga até para desfilar na escola. Ele luta, ele vai, ele gasta. E tem gente que nem oferta e nem dízimo dá. Isso é uma vergonha
como dizia Boris Kazoy. Gastam em fantasia, em bebida, em prostituição, e gastam à vontade. Tem gente, meus amados, que trabalha o ano inteiro para gastar no carnaval. Estou errado? E faz com alegria. Coisas da carne, apelos da carne. O que eu vou dizer agora, vamos andar segundo o apelo do Espírito, porque o Espírito nos encaminha para a eternidade com Deus. Os apelos da carne nos encaminha para a eternidade no inferno com o diabo e seus anjos. Meus amados irmãos, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estou lendo o versículo final de Romanos, versículo 9, final do versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem gente que fala, olha, esse negócio de Espírito Santo é de pentecostal. Vai plantar batata. Se alguém não tem o Espírito Santo, não é crente. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é crente. É o Espírito que nos torna filho de Deus. É o Espírito que nos filia ao céu. É o Espírito que nos apresenta ao Pai. Ó, o João, o Manuel, a Maria, o Joel, enfim, o nome de cada um. Esse hoje aceitou Jesus. Esse anda com Jesus. Esse até sofre por Jesus. E no céu haverá galardão. Haverá galardão. O que quer dizer? Sabe, nessas Olimpíadas, quando você vê um camarada recebendo medalha de ouro, prata, bronze, uma coroação daquele jeito, só que no céu. Qual é a sua medalha? Você vai sair sem... Quantos? Orem por mim, a coisa está feia hoje. Olha aqui. Muitos até zombam da gente, mas andam segundo a carne. Rapaz, ao invés de ir para o carnaval, você vai para o retiro. Onde já se viu. Você vai na igreja, você dá oferta. Onde já se viu. Olha, o que o camarada gasta no carnaval vale muitos dízimos do ano inteiro. Porque não é só fantasia, é o que gasta. E principalmente passa envolvido nas mãos de Satanás. Isso é de chorar. E o que é que Deus vai fazer? Usar a mim e a você. Usar a mim e a você. Para tirar essas pessoas de lá. Seu amigo, seu parente, seu conhecido, seu tio, sua avó, seu avô. Parece uma brincadeira.
A gente não está brincando. Eu não estou aqui brincando. Ou nós sejamos agentes de salvação, ou muita gente querida nossa vai falar: Senhor, ele nunca falou, meu parente nunca falou, ele mal convidava eu ir para a igreja, eu dava uma resposta para ele, já desistia. Por isso que a Bíblia diz: força-os a entrar, lute, ore, interceda, dê testemunho, que ao olhar para você, a pessoa diga: vale a pena ser igual esse aí, igual essa aí, vale a pena, eu quero conhecer esse Deus dele. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: as pessoas precisam conhecer o seu Deus. O seu Deus. Agora veja bem, que Deus é que eu estou mostrando? Um Deus de paz, um Deus honesto, um Deus que vive brigando com todo mundo, um Deus que não paga a conta. Que Deus é esse? O povo precisa ver Deus em nós. Precisa ver. De vez em quando eu me encontro por aí. Tinha posso falar porque já faleceu, o Dionel Rosa Júnior. Quem conheceu o Dionel aqui? Levanta a mão. Muita gente. Ele usava certos nomes de pessoas aqui que eu não vou usar agora por uma questão de ética. O que o senhor fez com fulano, Beltrano, Ciclano? Aquilo lá não prestava, agora virou gente de bem. O que o senhor fez? Eu dizia que também ele já morreu. Ele é de Jesus, ele aceitou Jesus como Salvador. E o Dionel conhecia muito bem, se ele aceitou ou não, só se foi na última hora. Aí, não adianta querer arrumar lugarzinho de última hora. O maior aperto que eu já passei em velório, e quando morrem uns cabras safados, aí você vai lá para consolar a família. E aí a pessoa chega e fala: pastor, ele foi para o céu, pastor. Aí ainda dá uma desculpa, né? A gente sai pela trás, que a pessoa já está machucada. Eu vou dizer: não, olha, a gente vai ver isso aí. Depois a gente vê isso aí. Depois a gente conversa sobre isso. O que eu mais falo é isso. Depois a gente conversa sobre isso. Que na última hora querem. Mas temos que levar a pessoa a andar no Espírito agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu estou falando de vitória. Vitória sobre os desejos da carne. Sei que boa parte aqui querem vencer. Boa parte luta para vencer. Mas a vitória vem para quem, em meio às lutas, declara que Jesus é Senhor. Em meio às lutas. O sábio Salomão, em Provérbios 11:30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O fruto do justo é árvore de vida. Árvore de vida. Sabe aquela árvore que dá fruto bom? Partindo para o final, a gente precisa ter vitória sobre os planos satânicos. Satanás tem planos para a minha vida.
ele quer me ver derrotado. E quantas vezes eu, lutando com uma pessoa endemoniada, ele falou para mim na cara: eu quero te derrotar, eu quero te pegar, eu quero te pegar. Pouca gente aqui sabe disso. Mas eu marquei encontro com o diabo, sabe aonde? No meio dessa mata que vai para Ponta Linda aqui. Sabe ali? Lá no meio não tem uma encruzilhada? Que a hora que vocês forem fazer lá... Estou brincando com vocês, viu? Eu fui lá, ele marcou lá. Ainda falou, mas vai sozinho. Eu falei, tá bom, vou. Mas ele não sabia que comigo ia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É comigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fui. Cheguei lá e gritava, cadê você? Seu covarde, eu estou aqui. Você foi lá. Ele não foi, não. Eu montei no carro e cismei para casa de novo. Porque maior é o que está comigo. Se você é de Jesus, maior é o que está com você. Isto é andar segundo o Espírito, é vencer, é a vitória sobre os planos satânicos. Hoje dá pouca manifestação de demônio, dá pouco. Eu vivo até meio preocupado com isso. Eu gosto que se manifeste bastante, mas não manifesta, vou fazer o quê? Fazer o quê? Mas quando havia, tem a época que cada culto era um monte. E que eles mais diziam, eu não gosto de você, eu digo, graças a Deus. Se você gostasse de mim, eu estava enrolado. Eu vou te matar. Eu vou te pegar. Tudo isto. Quantas vezes houve um caso de uma senhora que me procurou seduzir de qualquer jeito. Um dia ela caiu endemoniada lá na Rua 4. Tem gente aqui que nem conheceu nosso templo ali na Rua 4. E o diabo falou assim, eu mandei ela aqui 3 vezes para te pegar. Eu falei, ela veio aqui se oferecer para você não quis. Aí me xangou, daquilo que vocês sabem, né? Você é frouxo, não sei o quê, tá. O diabo teve essa ousadia. Mas ele saiu derrotado. Totalmente derrotado. E eu não sou melhor que você. Um pedacinho assim. Você pode ter vitórias sobre os planos satânicos. Vitória, pode aplaudir. Vitória sobre os planos satânicos. E Deus, sabe, Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim, olha, o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Se você quer derrotar Satanás, mas derrotar mesmo, faça tudo para a glória de Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. De novo, vai, faça tudo para a glória de Deus. Você dá um chute na canela do inimigo. Partindo para o final, devemos saber que o diabo não tem nenhum prazer que nós tenhamos comunhão diária com Deus. Olha, para mim, eu não sei para você, é uma luta para orar e ler a Bíblia. É uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Até dormir em cima da Bíblia eu já dormi. Dá um sono. Satanás ataca, mas persista, 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 persista.
Isso tem que ser uma coisa no dia a dia. Isso chama-se, tem um nome, sabe o quê? É vitória na comunhão. No dia a dia você tem comunhão com Deus. Ao sair de casa, faça uma oração. Você não pode fazer maior? Diga, Senhor, aonde eu passar, eu quero estar em comunhão contigo. Aonde eu for, sabe aquele interruptor que você conecta lá um fio ou coisa nele? Eu quero estar conectado contigo o dia inteiro. A energia celeste vem sobre você. Se você for daqueles bons de fé, vem energia 220. Se você de meia fé, vem 110, mas já está bom. Já está bom, né? Brincadeira à parte. A gente tem que ser totalmente do Senhor 24 horas por dia. Eu não posso ser pastor hoje e amanhã não ser um servo de Deus. Conta-se de um pastor que pregou um sermão desse tipo aqui no domingo à noite. E na segunda-feira ele saiu de casa e ele errou lá. E o cara já saiu xingando ele. Ele olhou direito, era o diácono principal da igreja dele. Xingando, tá bebendo, deu uma vale, aquela coisa. Você fala, quando os caras te dão uma fechada. Tal. Aí ele, oi pastor, tenha um bom dia, fique na paz. Que vergonha. Viva de tal maneira que mesmo quando vier a adversidade, você ainda testemunhe de Cristo Jesus. Ainda que venham lutas, que venham os problemas financeiros, problemas de saúde, enfim, problemas diversos, você glorifique o teu Pai que está nos céus. Terminando, concluindo, eu estou falando de vitória, né? Eu falei hoje à noite de as vitórias que precisamos. Falei sobre a vitória sobre os profundos desejos da carne. Falei sobre a vitória sobre os planos de Satanás sobre a gente. Falei sobre vitória na comunhão. Estou terminando aqui. A luta de ter comunhão é grande. Nós temos tempo para tudo, mas às vezes pouco tempo ou quase nada de comunhão com Deus. Terminando, que vitória é essa? É a vitória contra a nossa própria natureza. Lembra-se dos dois boxeadores? Você é aquele que só anda caindo pelos ataques de Satanás ou você está de pé? Eu quero ver você de pé, lutando contra o inimigo. Aleluia! Vencerá quem tiver mais abastecido do Espírito Santo. Abastecido. Tiver passado no posto de Deus, enchido o tanque que é o teu coração e a tua alma, do combustível da fé, que vai te levar a vencer contra os problemas da vida. Eita Deus!
a vitória virá para quem estiver mais preparado, ou a carne ou o espírito. Aí eu pergunto para mim mesmo, quem está mais preparado? A minha carne, a carne do Elias, ou o espírito do Elias? Que entra em conexão com o Espírito de Deus, e não na carne, que entra em conexão com o espírito satânico. Eu vou terminando aqui para dizer que a vitória de cada dia deve ser do Espírito. Vai depender de quem eu alimento mais no dia a dia. Eu termino só, se você guardar isso aqui, quem é que você está alimentando? Irmão, você orou hoje? Não teve tempo. Me conta o capítulo da novela. Conta todinho. Ele dá uma risada, né? Me conta a resenha do futebol. Fulano ganhou, fulano perdeu, sabe tudo. E você falou com Deus hoje? Irmãos amados e queridos, parece brincadeira. Nós levamos meio que na flauta, sabe? Mas tire tempo para estar na presença de Deus. A vitória da comunhão. Cada dia, comunhão com Deus. Cada dia, comunhão com o Espírito de Deus. Cada dia, andando na presença desse Deus. Curve a sua cabeça. Deixa eu orar por você agora. Pai, tenhas misericórdia. Expus a tua palavra, que teu Espírito faça obra em cada coração. Coloque a tua mão, tenhas misericórdia, poderosamente abençoe, em nome de Jesus. Continue orando. A gente começa, sabe quando andar no Espírito? Quando aceita Jesus como Salvador. Quando declara publicamente: eu quero Jesus na minha vida. Eu dou o meu coração a Jesus. De hoje em diante, eu vou andar com Jesus. Eu tenho problemas, eu tenho vícios, eu sou uma encrenca, mas eu quero andar com Jesus. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Aqui, à minha direita, alguém? Aqui, essa ala, alguém quer tomar essa decisão? Levante bem alto a sua mão. Aqui, 2 pessoas. 1, 2. Tem mais gente aqui. 2 pessoas. 3. Levantaram a mão aqui. Tem mais gente aqui. Mais alguém ali. E aqui temos alguém que quer tomar essa decisão? Eu estou vendo uma pessoa ali levantando a mão. Há mais alguém? Levante bem alto. Um adolescente, uma criança que entende, seja lá quem for. Não perguntando como está a tua vida. O importante é que a sua vida será de hoje em diante. Você pode estar no vício, no problema tal. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais vai fazer essa decisão? Levante bem alto a sua mão. Bem alto a sua mão. Aqui nessa ala, alguém? Vejo ali uma mão levantada. Continue com a mão levantada. Continue. Continue com a mão levantada. Tem mais alguém aqui para aceitar Jesus como Salvador? Aqui nessa ala, um jovem, um adolescente, quer tomar essa decisão hoje. Coisa boa é quando
um adolescente dá o coração para Jesus, um jovem, não que a alma dele seja mais preciosa do que a de um ancião, não, mas será mais tempo de vida para andar na presença de Jesus. Alguém levante a sua mão. A igreja vai ficar em pé. Enquanto os irmãos aqui vão entoar o hino, aquelas pessoas que levantaram a sua mão e realmente querem andar com Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui. Ou não tendo levantado a sua mão, mas resolvendo fazer essa decisão, levante a sua mão. Saia do seu lugar, saia do seu lugar e venha até aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus. 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 Aqui, alguém levantou a mão aqui. Venha, venha. Venha depressa. Um jovem, um adolescente. Venha para cá, venha. Entregue sua vida a Jesus. Entregue, 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 entregue. Entregue, entregue, entregue. Essa é a melhor coisa a ser feita. Saia do seu lugar. Não te envergonhes. Pastor, eu tenho vício. Venha como estás. Vem indo mais gente ali. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém para aceitar Jesus? Quem é aqui que hoje à tarde disse: não há mais, não vale a pena viver? Eu te digo, com Jesus vale a pena, sem Jesus não vale. Sai do seu lugar, vem para cá depressa. Deus está te revelando porque Ele tem algo para a sua vida. Saia do seu lugar. Está aqui, Deus abençoe. Deus quando fala, fala. Onde está você? Venha, venha depressa. Não te demores. Nós não estamos vendendo Jesus Cristo. Estamos oferecendo uma oportunidade de você ser salvo. Aplauda Jesus, mais uma alma ali. A que foi revelada. Tá, tem mais alguém ali, olha. Uma noite de colheita. Venha. Venha. Eu ouvi alguém aqui que levantou sua mão. Sai do seu lugar, venha. Venha, não te envergonhe não. Jesus não se envergonhou de morrer no meio de dois ladrões para te salvar. Agora venha confessá-lo diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Venha confessando Jesus. Um jovem, um adolescente, venha depressa. Venha, venha. Não te demores. Sua vida, como está? Quem vai transformar é Jesus. Quem vai transformar é Jesus. Venha como estás. Venha como estás. Deus te abençoe. Pastora Amélia. Glória a Deus. Você fez, mais uma está chegando, pastor. Uma. Mais uma, glória a Deus. Ou duas, é uma ou duas aqui. É uma, glória a Deus. Recebendo Jesus. Olha como é bom receber Jesus. Como é bom abrir o coração, ouvir a palavra que transforma, que salva, que restaura. Tem mais alguém aí que está em dúvida? Não fique em dúvida. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. O Senhor não conhece a minha vida. Venha como você está. Amém. Eu estou cheio de vícios, cheio de problema. Venha como estás. A madeira, quando chega na serraria, chega cheia de nó. E aí transforma, torna-se num móvel bonito.
Quando a gente chega na serraria de Deus, chega cheia de encrenca. Mas Jesus transforma numa nova criatura. Aleluia. Sai de lá. Glória a Deus. Um novo ser. Herdeiro, herdeira do reino eterno. Alguém mais? Saia do seu lugar e venha para cá. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já receberam oração? Já oraram por vocês? Agora nós temos um presente para dar para vocês todos. Todos vocês. Quem trouxe eles aí na frente, vai com eles. Não deixa eles sozinhos, não. Vai com eles. A receber um presente. Vocês são bem-vindos aqui. Está vindo mais alguém ali. Glória olha. a Deus. Se tiver mais alguém, está chegando alguém. mais um. Aplauda mais um. Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Ora com ele. Repreende aí. Tem mais alguém? Está vindo mais alguém? Ou você que foi lá vai receber um presente ali. Leva ele lá para receber o Novo Testamento. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é bom. Graças a Deus que nesta noite salvou. A palavra simples, tranquila, é a palavra que salva, a palavra que restaura a nossa vida. Louvado seja Deus. Onde está a sua esperança? A minha esperança está no Senhor. Aleluia. Onde está a sua esperança? Tem que estar no Senhor. A sua esperança precisa estar no Senhor. Se tem algum irmão ou alguém aqui que não veio, que já aceitou Jesus, mas nunca levou adiante também, essa é a hora de se firmar no Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Ela quer batizar, já chegou, glória, fica aqui, glória a Deus. Nuvens escuras Deus para vai o temor. Preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Ela vai se batizar, veio aqui para se batizar. Tem mais alguém que quer se batizar? Vem para cá. Mais uma para batizar. Tem mais alguém que quer se batizar? Sua esperança está no Senhor. Está no Senhor. Mais alguém quer se batizar no próximo batismo? Essa é a hora. no Senhor, em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança Mais uma aqui para se batizar. Eu Glória a quero Deus. dizer, vale a pena. Mais alguém que vai se batizar no próximo batismo? está no Senhor. Aleluia. Tem motivos pra desanimar. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, 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 está no Senhor.